É muito bom ter você aqui conosco mais uma vez em mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. Esse mês nós estamos comemorando o mês da juventude. E durante todo o mês e durante todas as quintas-feiras, a partir de agora, nós teremos palestras especiais. Nós colocamos o tema do mês como Saúde Emocional, Igreja Saudável, porque nós cremos, nós acreditamos que nós precisamos olhar para as pessoas de uma forma completa, de uma forma em que a gente possa abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. E na palestra de hoje, você será muito abençoado aprendendo um pouco mais a respeito do transtorno do espectro autista. E nós temos uma especialista, a Perla de Oliveira, ela é pedagoga especializada, com muitos anos de experiência aí na área, e ela irá nos abençoar com algumas informações importantes para nós como igreja, mas também como família, para que nós possamos aprender um pouco mais a receber as pessoas, a nós nos tornarmos uma igreja inclusiva que se preocupa com aqueles que estão chegando até nós. E você hoje terá a oportunidade de aprender um pouco mais, que você possa ser abençoado de uma forma toda especial em nome de Jesus. Bom, como igreja inclusiva, é a paz do Senhor, graça e paz, a paz de Cristo. São várias aí saudações, ok? Vocês já sabem o meu nome, eu sou pedagoga, eu tenho habilitação em deficiência intelectual, tenho pós em aba, trabalho na educação especial já há 25 anos, mas eu sou novinha, tá, gente? Tenho altas habilidades, comecei muito cedo, brincadeira. Então eu trabalho nessa área, trabalho na Lumen, que é o meu local onde eu sirvo a Deus com bastante tempo, já trabalhei na PAI, enfim. Já fui auxiliar de sala, professora, coordenadora pedagógica, hoje estou diretora. E às vezes sou professora de pós-graduação, mas também na área de educação especial. Porque nós sabemos que toda habilidade que nós temos, ela foi dada por Deus. E nós podemos servir a Deus na habilidade que Ele nos deu. Não apenas na igreja, mas fora da igreja também. Então, estar na educação especial é o meu chamado. Literalmente, porque Deus, Ele teve várias formas de falar comigo em relação a isso. E até quando eu fui assumir o cargo de coordenação, eu orei. E Deus falou comigo. E Deus me disse algo que eu não esqueço. Eu não queria assumir o cargo. E Ele disse claramente para mim, através de uma pessoa, eu não aceito servos covardes. Eu não te chamei para ser covarde. E aí eu disse o sim, para fazer a diferença, onde Deus me mandar. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autismo, vamos passar rapidamente por outras deficiências. O autismo, hoje se fala muito sobre ele, mas ainda existem pessoas surdas ou deficientes auditivas, pessoas com cegueira ou baixa visão na igreja, pessoas que se utilizam de cadeiras de roda. Às vezes a gente fala muito de uma deficiência, às vezes acaba ficando a outra. Mas existem outras também. E a gente não pode se esquecer de nenhuma delas. Okay? Então nós vamos conversar um pouco, depois a gente vai abrir para perguntas. Eu trouxe alguns slides, eu não gosto de me ater em slides, mas acho que as pessoas gostam de ver algo. E até para a questão de aprendizagem, o visual, ele nos ensina. Quando nós vamos falar um pouquinho sobre autismo, a gente sabe que tudo que é visual chama muita atenção das pessoas com autismo. E os leva até a aprendizagem. Bom, coloquei alguns versículos. Então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andasse. Então ali, tirai os obstáculos para que o meu povo tenha acesso
ao caminho. É isso que uma igreja inclusiva precisa fazer: tirar os obstáculos para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao caminho. Os obstáculos não são apenas os obstáculos barreira física, como tirar uma cadeira da frente de uma pessoa que tem cegueira, ou você tirar uma escada e colocar uma rampa. Não é só isso. Isso também importa. Mas um dos obstáculos principais que a gente precisa remover é o obstáculo do preconceito. É o obstáculo do nojo, porque muitas pessoas têm. Você vê uma pessoa que tem uma dificuldade motora, às vezes ela baba. Pode acontecer. Mas nós precisamos estar preparados para remover esses obstáculos que estão muitas vezes dentro de nós. Porque nós estamos muito acostumados a gostar de tudo que é perfeito, de tudo que é muito estético. E às vezes a gente não consegue nem parar para se colocar no lugar do outro. E a gente precisa fazer isso. E o outro que eu gosto muito, que é em Gálatas, que fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos, se não desistirmos. Toda vez que nós acolhemos uma pessoa com deficiência, uma pessoa que teve um AVC, que tem uma necessidade especial, não é uma deficiência, nós estamos fazendo bem. E isso é importante, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Então, nós vamos aprender um pouquinho o conceito de igualdade e equidade, que são coisas diferentes. Na igualdade, você vai oferecer, por exemplo, uma sala para que todos possam assistir a palestra. Eu abri a porta, eu coloquei as cadeiras, todo mundo pode assistir a palestra. Mas aí, você tem uma pessoa surda ou com deficiência auditiva. Eu convivi muito com a comunidade surda aqui de Prudente. E eles não gostavam de serem chamados de deficientes auditivos. Eles queriam que nós os chamássemos de surdos. Então, por isso, às vezes, eu falo surdos. E aí você apaga todas as luzes e ele não consegue ver o intérprete. Mas você ofereceu a sala, você ofereceu o intérprete, você ofereceu igualdade para ele estar na palestra. Mas você não deu equidade, você não favoreceu a compreensão dele para ele estar aqui. Como que ele vai enxergar o intérprete no escuro? E aqui também não há nenhum preconceito, não é? Hoje eu sou considerada cor preta, né? E aí eu estou aqui, apago a luz, está à noite, às vezes eu com uma roupa preta, uma roupa marrom bem próxima à minha cor, ele não vai conseguir enxergar muito bem as minhas expressões faciais. Eu dei a ele igualdade, mas eu não dei a ele equidade. Ali nós temos uma cena de igualdade. Vamos oferecer, por exemplo, um caixote para todo mundo pegar a maçã. Mas você colocou tudo do mesmo tamanho. A pessoa que é menor, ela nunca vai alcançar com aquele caixote do mesmo tamanho. Você precisa oferecer a ela um que seja maior. O dela tem que ser maior do que os outros. Então, a igualdade, você oferece a mesma coisa para todo mundo, mas isso não quer dizer que ela vai ter acesso, que ela vai conseguir. Isso é diferente. É isso que a gente precisa entender. Eu sou uma igreja inclusiva, pode levar as pessoas com autismo? Pode. Mas o pessoal do louvor não quer baixar o volume do som quando tiver uma pessoa com autismo na igreja. Às vezes tem igrejas que colocam luzes piscando, ele não quer tirar aquela luz para receber aquela pessoa com autismo, que isso é muito estímulo para ele. Você abriu a porta da igreja, ele vai participar de tudo como qualquer um, você está oferecendo igualdade, mas não equidade. Porque você quer... E isso é fato. Eu conheço uma igreja que tem 2 famílias que têm crianças com autismo. Elas não vão para a igreja quando é culto dos jovens.
Porque disse que o som é muito alto. E eles começam a gritar e entram em crise. E aí? Essas duas crianças, elas não fazem parte do corpo de Cristo? O dia que for o culto, não pode baixar um pouco o volume? Aliás, aqui nota 10, né? Toda vez que eu venho aqui, eu ouço o sonzinho do jeito que eu gosto. Nota 10 para o louvor, porque a gente consegue realmente sentir, né, aquele equilíbrio no som, e aquilo é uma unção mesmo, que vem para os nossos ouvidos. Então, é complicado isso, porque uma igreja inclusiva, ela precisa estar atenta a isso. Atenta a esses detalhes, são detalhes. Eu dou supervisão para uma psicopedagoga que trabalha numa PAI, que não é daqui de Presidente Prudente, e eu pedi para colocar alguns cartazes que instruíssem as pessoas com autismo como lavar a mão, como usar um banheiro. E ela disse que a diretora dessa PAI não gosta que pregue coisas na parede. Mas é tudo bonitinho, plastificado. Mas eu falei, mas uma instituição que trabalha com deficiência não quer que pregue coisas na parede para instruir? É necessário. É necessário. Então, eu vou falar um pouquinho o que é uma pessoa com deficiência, né? Uma pessoa com deficiência são aquelas pessoas que, por algum motivo, alguma lesão ou fatores genéticos, tiveram algum comprometimento de natureza física, intelectual ou sensorial que afeta a interação delas com outras pessoas e também a forma dela aprender. No autismo, existe muito essa questão sensorial. O som é uma delas, que eles têm hipersensibilidade auditiva. Não todos, mas como eu tenho contato, uma maioria. Há casos de pessoas com autismo que só de cantar parabéns, ela faz cocô na roupa, porque o impacto sensorial é muito grande. Ela pode se autoagredir, agredir alguém, um som de uma campainha, o sinal da escola, o barulho de uma bitoneira, pode causar uma crise por conta dessa hipersensibilidade auditiva. E o que nós temos que fazer? Deixar de oferecer o estímulo? Não, mas nós vamos oferecer esse estímulo gradualmente. Porque no mundo ela vai ter contato com esses estímulos. Então a gente precisa tentar ensiná-la a aprender a se regular emocionalmente. Porque na igreja, se vocês souberem que tem alguém, vocês vão preparar o ambiente. Mas lá fora, numa festa, geralmente isso não vai acontecer. Mas nós precisamos trabalhar isso com eles. Bom, o autismo ele é um transtorno que ele compromete, essas são as principais áreas. A interação social, a comunicação e também a linguagem. A interação social, não importa, a gente fala... o CID fala de nível 1, 2, 3, ou nível de suporte 1, 2, 3, que já vai mudar, né, para apoio muito substancial ou apoio substancial. Mas independente, pode ter uma pessoa com autismo que faça faculdade, tenha mestrado, doutorado, mas em algum momento da vida ele já se deparou ou ele vive essa questão da interação social. Eu conheço um rapaz que ele faz mestrado, das redes sociais, ele chama William Shimura, e ele faz mestrado em tecnologia da informação. E ele fala que às vezes a interação é muito difícil. Ele foi entrevistado num programa de TV, e o entrevistador começou a fazer perguntas, ele estava respondendo, ele já estava fazendo outra pergunta, antes dele terminar a resposta dele. Aí ele parou, e ele falou assim, espera um pouco, você não deixou eu responder aquela pergunta, e agora você está me confundindo. Aí o apresentador pediu desculpas para ele, porque para ele foi difícil. Ele ainda estava pensando em responder aquela pergunta, e o apresentador já vindo com outra pergunta para ele. E ele fala que quando ele foi prestar o vestibular, tinha um detector
e pediram para ele erguer o pé. E ele fez isso aqui, só tirou um pouquinho do chão. Aí diz que a pessoa ficou olhando para ele, que acho que ele tinha que erguer mais. Porque ele fala que ele entende literal as perguntas ou os comandos. Então precisava explicar para ele, ó, você precisa erguer o pé, sei lá, mais alto, ou na altura, por exemplo, desse banco que está aqui. E ele ficou sem saber o que fazer. E quando ele chegou nesse programa de TV, diz que falaram assim para ele, ó, você vai andando até o fim do corredor, depois você vira à esquerda e chegou à sala. E ele falou que ele ficou confuso ali com a explicação, porque tinha que ter sido uma explicação melhor. Então, chega uma pessoa com autismo aqui, ó, você pode entrar, vai entrando, você vai achar a sala, tá, mas aí às vezes tem uma porta que vai para a esquerda, outra porta que vai para a direita, e ele vai ficar andando até ele achar um lugar que ele não consiga mais virar para lugar nenhum. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Bom, vou passar rapidamente algumas coisas, né, que a pessoa com autismo ela tem direitos, gostos às vezes incomuns por alguns objetos, ela gosta de girar alguns objetos, ela pode de repente pegar o carrinho e ficar só girando a roda do carrinho, às vezes não dá funcionalidade para o que ela está fazendo. Ela pode de repente gostar de um pauzinho, de uma varinha, coisas que uma criança que não tem autismo geralmente não brinca. E ele brinca com essas coisas. Um barbante, né? Ele pode pegar o barbante e ficar balançando o barbante, ficar levando o barbante, um cabo de vassoura, pode ser uma colher. Ele faz daquilo o brinquedo dele. E ele tem dificuldade de brincar com os pares, com outras crianças. Às vezes você vê ele isolado e ele não interage. Ele não consegue começar uma interação. Por mais que você vá lá, vamos brincar comigo, às vezes você fala, vamos brincar comigo, é como se você não estivesse ali. Ele até vira e continua brincando sozinho. Isso acontece muito em pessoas que têm autismo. Se apega em alguns objetos, tem hiperfoco em algumas coisas. O barbante é um objeto que eles podem ter apego. Pode ter apego a um Lego azul. Podem ter hiperfoco em dinossauro, em desenhos de super-heróis, em desenhos de princesa. E ele só quer aquilo. Tudo é aquilo para ele. Ele só quer assistir esses desenhos, ele só quer pintar esses desenhos, ele só quer camisetas que tenham esse desenho na estampa, material que tenha esse desenho, qualquer tipo de objeto que tenha esse desenho. E eu conheço dinossauro, eu não sei o que acontece com os dinossauros, eu conheço vários autistas que adoram dinossauros. Tem hiperfoco em dinossauro, alguns em super-heróis, e levam para a vida. Você melhora, você trabalhando com eles, mas acontece. Meninas com 23, 24 anos, que são fascinadas por princesa, e tudo é princesa. Vai tirar isso deles? Não, não é isso. Mas você vai trabalhando para eles conseguirem ter outros focos que não sejam só esses. Tá? Mas é comum acontecer. Choro e risos descontextualizados ou parecem diferentes. Não é que ele não escuta, mas ele tem uma forma de processar diferente. Às vezes você dá um comando para uma pessoa autista. Vou colocar o nome aqui. Mário, senta aqui. O Mário está lá, ó. Aí pode ser que dê um minuto, 2 minutos, o Mário vai lá e senta. Por quê? Ele está processando. A informação chegou, ele está lá buscando o que é sentar aqui, qual o movimento, o que ele vai fazer para sentar naquela cadeira. Aí o Mário vai e senta. Aí você fala, Mário, senta aqui. Mário, eu já falei, senta aqui. Calma. E outras vezes, você vai ter que ensiná-lo. Ele não sabe nem o que é sentar aqui. Você pode pegar na mão dele, levá-lo até lá, colocando a cadeira cada vez mais próximo, sentando você. Olha que legal! Para que ele possa fazer isso também.
Depois a gente vai ver algumas coisas mais práticas. A Suelen vai ser a minha a minha ajudante de palco. E às vezes ele chora, você fala assim, mas não aconteceu nada. Sabe o que pode ter acontecido? Antes de sair de casa, ele foi exposto a alguma situação e na hora ele não processou. Aí chegou dentro da igreja, na hora do louvor ou na hora da pregação, ele lembrou daquilo, ele conseguiu processar que aquilo foi uma experiência ruim para ele, e aí ele começa a chorar. Ou ele começa a dar risada porque ele entendeu alguma coisa que foi engraçada. Porque levou tempo para ele processar. Aí você fala, mas está rindo do nada, está chorando do nada. Não é do nada. Ele lembrou e conseguiu entender algo que aconteceu, e ali foi aquela hora que ele se expressou. Mas a gente tem que dar razão a todo choro ou a todo sorriso que ele dá e não pensar assim, alterou o comportamento do nada. Não é do nada. Foi alguma coisa. Esses dias, acho que foi ano passado, um adolescente nosso, ele estava numa sala, a coordenadora pedagógica saiu da instituição, e uma professora falou que tinha ficado triste com a saída dela. E esse aluno falou assim, igual eu fiquei quando a minha professora saiu daqui. E a professora dele já tinha saído fazia um ano. A gente nunca imaginou que a saída da professora tinha causado tristeza nele. Depois de um ano, com uma outra situação, ele verbalizou. Meu coração cortou. Porque eu falei, gente, a gente nunca chegou para ele e perguntou como que ele estava se sentindo com a saída da professora dele. E eu me lembro que ele chegou a chutar a outra professora que entrou. Era por conta disso. Porque ele não conseguiu lidar com o sentimento dele. E a gente trabalha tantos anos e não se atentou para isso com ele. E ele sofreu sozinho. E ele ter chutado a professora nova dele foi por isso. Porque ele não consegue expressar o que ele sente. Então foi a forma que ele teve para dizer, eu estou triste. Não é que ele não gosta da outra professora. Então, o que nós fazemos agora? A gente trabalha muito com essa questão do emocional. Nós temos um livro que é o Monstro das Cores, que fala sobre os sentimentos. Tem o filme Divertidamente, que às vezes a gente passa para eles, porque eles não conseguem entender, muitas vezes, os sentimentos deles. A Sueli, quando trabalhou lá um tempo, a gente sabe que uma vez um aluno chegou e falou que ele estava sentindo uma coisa aqui dentro e ele não sabia o que era. E nós descobrimos, e aí ele pediu para ir embora. Ele falou, fala para... Eu era coordenadora na época, que eu quero ir embora. E aí acho que a Sueli foi na sala e perguntou o que estava acontecendo. Ele falou que tinha um técnico de informática na casa dele. Ia lá na casa dele porque o computador dele tinha quebrado. E ele estava preocupado se ele não conseguisse arrumar o computador. E aí nós conversamos e nós chegamos à conclusão que era melhor dispensá-lo, porque ele era um adolescente, uma criança na época que alterava o comportamento. Mas foi combinado com ele que se o técnico não conseguisse arrumar, ele não ia fazer nada na casa dele. Não ia quebrar, não ia bater na mãe dele. E assim foi. Aí, acho que falou para ele que o que ele estava sentindo era ansiedade, preocupação, ele não sabia o que era sentimento. O técnico não deu conta de arrumar o computador dele. Ele tinha 9 para 10 anos. Quem arrumou o computador? Ele. Como? Não sei. Habilidade. Porque a pessoa que estudou para isso não conseguiu e ele conseguiu. Mas foi feito um combinado com ele. Eu estou dizendo isso para falar para vocês que ele não sabia o que ele estava sentindo. E muitas vezes eles não sabem mesmo o que eles sentem. Eles não sabem o que é tristeza, às vezes o que é alegria. E você precisa dar exemplos e ensinar isso para eles. Então, na igreja, às vezes pode acontecer isso. Eles podem chegar aqui, ter uma situação agradável ou desagradável, não sabe como lidar com aquilo. Até a agradável, ele pode, às vezes, se jogar no chão, gritar. Ele está expressando que ele gostou, mas de uma forma inadequada. Porque ele não sabe, ele não tem modelo e ele não sabe como se expressar de forma correta.
E nós precisamos ensinar isso para eles. Falta de consciência do perigo, sensibilidade a sons, eu já falei. Essa falta de consciência do perigo é muito importante, porque eles podem sair correndo, achar bonitinho o carro vermelho, o carro amarelo, e se jogar na frente. Podem pular de um lugar alto, achando que é interessante. Até quem não tem deficiência ou autismo, tem criança que vê os filmes do Batman, do Superman, que põe uma capa e acha que vai voar. E já aconteceu de criança pular e quebrar perna, quebrar braço. E a pessoa com autismo também pode acontecer isso. Ir lá colocar a mão no fogo. A gente já teve uma menina que um rato, ela pegou um rato pelo rabo e ficou. E até lambeu. Gente. Aí, pensa, tem que levar, né? A gente não sabe quanto tempo ela estava com aquele rato ali, não foi na escola, foi na casa dela. Mas aí é o transtorno de levar para o médico, tomar uma vacina, alguma coisa, um antibiótico, porque a gente não sabe o que aconteceu. Pode achar bonito uma cobra, uma aranha, enfim, ele vai e pega mesmo. Eu conheço um menino com autismo, diz que ele vai... a minha casa ela não tem muro ainda, diz que ele entra lá para pegar a lagartixa. Aí quando ele me vê lá, ele corre lá. Ele falou, minha amiga, e disse que ele pega. E eu fiquei preocupada com isso, porque ele pode pegar uma aranha, ele pode pegar um escorpião, porque eles não têm noção do perigo. Então, a gente tem que tomar cuidado, até porque a gente ensina para eles. Vai ensinar a abrir a porta do carro, destravar, mas e se ele abre a porta do carro em movimento? Então, você também tem que saber qual o suporte que ele necessita. Se é muito suporte, pouco suporte, se tem uma deficiência intelectual associada, para você saber o que você vai ensinar para ele. Porque, de repente, o que você ensinar vai oferecer risco para ele próprio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Ecolalia ou ausência de fala, dificuldade em lidar com rotina, indica necessidades por gestos. Ele quer pegar o meu óculos. Ele pega na minha mão para eu pegar o óculos para ele, em alguns casos. Ele quer uma bolacha. Ele pega na minha mão e me leva até a bolacha, para eu pegar a bolacha para ele. E você fala, pega você. Ele pega na sua mão para você pegar. É como se você fosse uma extensão do corpo dele. A questão da ecolalia é quando ele repete falas. Suelen, você está bem? Suelen, você está bem? Ele repete aquilo que você perguntou. Suelen, você quer jantar? Suelen, você quer jantar? E muitas pessoas, a gente tem vários tipos de autismo onde eu trabalho, e muitos pais desejam que o seu filho fale. Só que tem autistas que falam, mas não tem uma fala funcional. Ele só repete o que você fala, mas ele não faz a interpretação da sua fala. E tem alguns que dão respostas, Suelen, você quer almoçar? Quer almoçar. Entendeu? Só que é assim, quer almoçar. Sueli, você está com frio? Está com frio. E alguns já respondem a comunicação mais eficazmente. A parte comunicacional desse estudante, ela se desenvolve normalmente. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. Então, a gente precisa... Essa questão da rotina é uma questão muito importante. Questão de rotina é algo que altera o comportamento da pessoa com autismo. O pai faz o mesmo caminho para a escola ou para a igreja todos os dias. Um belo dia, tem lá os cones, ou é a Sabesp, a prefeitura, falando que aquela rua está em obra, você vai ter que mudar. Nossa, é difícil. Tem pai que apanha dentro do carro, de verdade, tem que parar o carro. Já aconteceu de ter que parar o carro para não acontecer um acidente. Porque às vezes a mãe não consegue segurar o filho, a mãe está na frente, não tem como segurar o filho atrás. Porque mudou de lugar. E eles sabem quando muda. Ou chega aqui na igreja, é sempre, às vezes, oração, louvor, a pregação. Naquele dia, o pastor mudou. Vai ter uma apresentação, depois vai ter a pregação, vai terminar com o louvor. Aí já é motivo também. O que a gente faz? Vamos trabalhar isso com eles. A gente vai ter que, às vezes, trabalhar quebra de rotina.
para que eles possam aprender a lidar com a frustração de não ter feito aquilo que eles queriam fazer na hora de sempre, que ele sempre faz. Mas isso é difícil para nós também, para alguns mais do que para outros. Eu sou muito apegada em rotina, em algumas coisas. Apegada com o horário. E às vezes quando muda, eu fico realmente estressada. Mas eu já estou aprendendo a lidar com a situação há alguns anos. E eu não tenho diagnóstico. Mas eles têm. E a gente também fica bravo quando acontece uma coisa na igreja que muda. Nossa, mas ninguém me falou nada. A gente fica bravo. E por que o pastor não falou? E falaram que isso vai ser primeiro, agora mudou. Aí a gente quer brigar com a pessoa com autismo porque ela ficou nervosa. E a gente que não tem diagnóstico fica nervoso. Porque quando é com o outro é mais fácil a gente brigar e julgar, mas quando é com a gente quer compreensão. E a gente tem que ter compreensão com o outro também. O Naok, ele é um menino com autismo, ele é um jovem já, ele escreveu um livro que me faz pular, um livro muito gostoso de ler. Aconselho as pessoas que trabalham na escolinha com as crianças, os adolescentes, leiam o livro, ele não é um livro caro. O Naok, ele não fala e ele escreve. Ele digita e ele escreveu alguns livros, esse é um livro muito bom. Ele coloca perguntas que pessoas fazem para eles e ele responde como ele se sente. E aí fala, por que você demora tanto para responder? E aí ele responde que ele demora porque ele ainda está processando o que você falou para ele. Às vezes, enquanto ele está pensando, acontece alguma coisa, ele se distrai, ele tem que voltar de novo e entender a pergunta que você fez. Você perguntou, ele está pensando. Aí passou o carro da polícia lá fora, caiu alguma coisa dentro da sala, ligou o liquidificador, sei lá, o áudio da televisão aumentaram, e aí ele se perde, e você tem que perguntar de novo para ele poder se concentrar novamente. Então ele vai falando dessas coisas. Aí fala que como são os feedbacks dele, foi essa questão que eu falei para vocês, às vezes ele vai lembrar de algumas coisas depois. Aí que ele vai dar risada, aí que ele vai ficar triste, aí que ele vai chorar, porque ele demora para processar. É um livro muito bom, aconselho que quem trabalha com criança ou na escola dominical, que às vezes você vai ter uma pessoa com autismo, você possa ler o livro do Naok. E ele também fala qual é a pior coisa de ser autista. Então, muitas vezes essa questão mesmo da nossa falta de olhar para eles em relação ao autismo. Nós perguntamos para um adolescente nosso, um jovem, o que era o autismo para ele. Nós ficamos tão assim com a resposta, ele falou assim, nós somos como uma inteligência artificial que deu errado. A gente parou assim, estava eu e uma psicóloga junto com a Sala e a professora, e ela falou, não, vocês não são uma inteligência artificial que deu errado. Vocês só têm uma outra forma de funcionar. Mas não é que é errado, só é diferente. E aí nós perguntamos também a questão do abraço. Aí uma falou assim pra gente que quando abraça, eu me sinto presa, é como se estivessem me prendendo. E é o sentimento dela. Aí, às vezes, a gente quer, fulano antissocial, não quer abraçar. Mas ela se sente como se estivesse sufocando, prendendo ela. E ela não queria ser abraçada. Isso é muito importante, ouvir. Se de tudo que vocês não lembrarem do que eu falar aqui, lembre-se de uma coisa, ouça o que eles têm para dizer. Aqueles que não falam, precisam ter uma prancha de comunicação, mas é importante ouvi-los. Precisa ter esse olhar. Mas vamos falar só um pouquinho mais sobre o autismo. Do que a gente precisa... A primeira coisa, ter empatia, estar disposto, entender que quando ele está numa crise, não é que ele não gosta de você, ele não está te batendo porque ele não foi com a sua cara, porque você é branco, é japonês, é preto. Não é isso. Ele apenas está numa crise. E você é a pessoa que está na frente dele. Nunca levar para o lado pessoal.
A criança é mal educada, é mal criada, a gente sabe que toda criança precisa de limites e regras. Mas muitas vezes, quando ele entra numa crise, ele não controla. Então a gente vai ter que tentar fazer de tudo para que ele não chegue até uma crise. Como? Oferecendo pranchas de comunicação para ele, um ambiente acessível, que ele possa lidar com todos os estímulos sensoriais que tem no ambiente. Isso é importante. E a insistência, não é num dia. Ele veio para a salinha, hoje ele não sentou, ontem não sentou. Gente, às vezes vai demorar 1 mês para ele sentar, 2 meses. Mas se ele estiver no chão, brincando, interagindo, tudo bem. Em outro momento ele senta. É possível, eu estou aqui dizendo para vocês que é possível. A gente teve alunos que a gente recebeu que não sentavam na escola, ficaram 1 ano na escola e não entraram na sala de aula. E hoje está na sala de aula, senta e faz atividade. Não foi no primeiro dia. Se colocava a cadeira no corredor, ele não sentava, aí colocava um pouquinho mais perto da sala, até que um dia ele entrou na sala e sentou. Então é um trabalho, tem que ter paciência e tem que gostar. Eu falo tem que gostar. Quem não gosta, acho que não dá conta de fazer o trabalho. A gente tem que ser perseverante ali no trabalho com a pessoa com autismo. Entender também os pais. A gente tem que entender que sempre quando tem uma pessoa com autismo, tem uma família que também está sofrendo junto. Uma família que é julgada, uma família que corre atrás de atendimento, recebe vários nãos, uma família que muitas vezes a mãe é cobrada, o pai cobra, o vô cobra, a sogra cobra, o tio, o primo, todo mundo vai lá dar o seu palpite, a sua receita para essa mãe ou para esse pai. E tem hora que eles também chegam feridos, estressados, desacreditados. E todo mundo sofre junto. Então, esses pais também precisam de uma escuta, precisam também de ser acolhidos na igreja. Também é necessário, porque não é fácil. Tem mulheres que o marido abandona quando descobre o diagnóstico do filho com autismo, que é mais comum o homem ir embora do que a mulher, e ela se vê sozinha. E às vezes com um filho autista e mais 2 ou 3, ou com 2 filhos com autismo, e aí fica muito difícil para ela. Porque na igreja, ele virá 1, 2, no máximo 3 vezes na semana, e vai ficar aqui durante 2 horas, 2 horas e meia. Na escola, ele vai ficar 4 horas, no máximo 5, por dia. Mas em casa, é o restante do dia. É sábado, é domingo, é feriado. Feriado, emenda de feriado, eu vou para minha casa. Mas a mãe fica com o filho dela. Quando eu entro de férias, 30 dias, depois mais 30 de recesso, eu vou descansar, vou viajar, vou sair. A mãe fica com ele. Então não é fácil. Então a gente precisa ter isso na nossa mente. E outras deficiências que eu vou falar também rapidamente com vocês, que existe a deficiência intelectual, existe a cegueira, a surdez, e a gente parar com o mudinho, o surdinho, o aleijado, o defeituoso, o incapaz, o mongol, o excepcional. Não é mais mongol, não é excepcional. Antigamente síndrome de Down, agora já está falando T21, que é a trissomia do 21 que eles falam. Mas não é mongoloide, não é bobão da pai. É o bobão da pai. Lá veio o bobão da pai. Isso é inadmissível e até mudinho. É muito difícil existir uma pessoa muda. A pessoa é muda se ela tem um problema na fala, se ela teve um câncer, por exemplo, na língua, teve que tirar. O surdo não é automaticamente mudo. Às vezes ele não fala porque ele não ouve ou porque ele não teve um treinamento com fonoaudiólogo. Não é um mudinho. Ou ele é surdo
Costuma-se dizer que surdo é aquele que nasceu surdo, nasceu por algum problema, né, genético, e deficiente auditivo é aquele que por algum motivo perdeu a audição ao longo da vida, já tinha um contato com a nossa língua, já ouvia, às vezes perdeu com 6 anos, 7 anos, ou num acidente, então deficiente auditivo. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, com essas retardado, né? É que antigamente a literatura falava realmente, retardados, idiotas. A nossa literatura não, mas era o termo que eles tinham na época. Só que hoje não se fala mais assim. Então a pessoa com deficiência intelectual, com autismo, enfim, ela pode aprender? Pode. Só que ela tem o tempo dela de aprender. Todo mundo que tem deficiência vai aprender álgebra? Vai aprender? Não, não vai. Eu não estou falando só de conteúdo acadêmico, eu estou falando de aprender, às vezes, a comer sozinho, a se vestir ou a se vestir com ajuda. Mas alguma coisa ela pode aprender. Só que demanda mais tempo. É isso que a gente tem que entender. E o que não fazer em alguns casos? Vamos lá, eu coloquei alguns exemplos para a gente ilustrar. Tá lá uma pessoa, cadeirante, chegou na loja lá. Oi, bonitinha, já encontrou uma roupinha que você goste? Essa blusinha é tão fofa, mas fala assim como se fosse uma nenenzinha. Já é uma jovem ali. Aí o outro está no restaurante, vai papar, né? Aí coloca a mãozinha aqui. E às vezes a gente acaba... Eu tenho uma prima com deficiência. E teve uma época assim, eu não conseguia nem separar, né? A prima da profissional, que eu chegava em casa. Um dia eu cheguei, a minha tia falou assim, começou a dar comida na boca dela e falou assim, só falta para ela chegar aqui. Mas disse que ela acabou de falar. Eu entrei na cozinha. Aí a primeira vez eu falei assim, eu não acredito que vocês estão dando comida para a Silvana. Aí todo mundo ficou assim, ela sabe comer sozinha. Aí eu fui lá e falei, você sabe comer sozinha? Você tá... Porque eles, né, se tem uma facilidade, eles não vão fazer, gente. E aí, não, sabe. Aí peguei, ajeitei tudo. Aí um dia no Natal também. Ah, não dá para ela comer sozinha porque ela está aqui sentada na cadeira. Dá. Aí ela estava sentada na cadeira, eu peguei outra cadeira, coloquei a perna dela em cima do banquinho, peguei uma almofada, coloquei o prato, cortamos a carne, eu falei, aí que ela sabe comer. Ai, que menino, não é que você carrasca. A mãe dela não é para sempre. E ela tem que aprender pelo menos o que ela consegue. E isso ela consegue. Não precisa dar comida na boca dela. E se eles gostam da facilidade mesmo. Ela arrastava no chão. Hoje ela anda, mas ela arrastava no chão. Ela começou a andar com 11 anos. Ela ia lá no quarto, pedir para o meu pai descascar a bala para ela. Mas ela sabia descascar. E um dia eu também peguei. Eu falei, não acredito que o senhor está descascando bala para ela. Ela sabe. Não é ter dó. A dó nunca ajudou ninguém. A gente precisa ter compaixão das pessoas, empatia. Mas você fazer tudo que a pessoa deficiente pode fazer sozinha, você não está ajudando. Isso não é amor. Porque ele precisa aprender. Isso é importante. Então, a gente precisa ensinar eles a ter a maior independência possível. Para escovar o dente, para ir ao banheiro, para se vestir, para comer. Alguns vão conseguir sozinhos, outros com um pouco ajuda. E tem casos que vai ser com ajuda total, gente. Mas, pelo menos, a gente vai tentar fazer alguma coisa por eles. Tem casos que é mais complicado mesmo. E aí, outras dicas, por exemplo, para quem utiliza cadeiras de roda. Nunca movimente a cadeira de roda sem antes pedir permissão. É a mesma coisa eu chegar aqui na igreja, ver alguém, pegar no braço da pessoa e ir levando a pessoa. Agora, só porque ele é cadeirante, você acha que você pode pegar a cadeira de roda, não falar nada e sair com a cadeira de roda para os lugares? Ah, vamos lá na outra parte da igreja, só pega a cadeira dele e vai levando. Ô, João, nós precisamos passar para o outro ambiente, você quer ajuda? Quer que eu te auxilie com a cadeira? Aí ele pode falar, eu quero, ou não, eu consigo ir sozinho. Mas você tem que pedir. Se estiver acompanhando uma pessoa que anda devagar em cadeira de rodas ou que use muletas, procure acompanhar o seu ritmo. Não é ir na frente, anda logo! Vamos! Não.
vai com ele. Você precisa estar no ritmo dele. Porque ele não consegue entrar no seu ritmo. Então você é que tem que chegar no dele. Use palavras como correr e andar naturalmente. Você pode usar, você anda de cadeira de roda, vamos correr de cadeira de roda? Pode usar, não tem problema. Tá? Você pode usar esses termos. A pessoa com paralisia cerebral pode apresentar alguma dificuldade na comunicação. Caso não compreenda o que diz, peça que repita ou escreva. É isso que a gente precisa fazer. Tá? Bom, isso eu já falei para vocês que é errado chamar a pessoa deficiente pelo apelido. O nome dele não é surdinho, ceguinho, 4 rodas, maneta, manquinho. Ele tem nome. É João, é Daniele, é Paulo, é Stephanie. Eles têm nome, tá? Então, nada de apelido. Isso é importante. Eu vou contar um caso que aconteceu numa faculdade aqui de Presidente Prudente, só não vou falar qual faculdade, porque a gente tem 4 agora. Nós íamos chamar uma professora que tinha mestrado para dar uma palestra numa faculdade, num congresso de educação. Aí foi pedido o valor dela, que é um valor que qualquer professor com mestrado pede. Sabe o que o alto escalão da faculdade nos disse? É muito para uma surda. Foi isso. Mas eu sou educada. Então, tudo bem. A gente vai procurar um outro local que receba como uma profissional que ela é. Então, só porque ela é surda, ela ia ganhar menos que o professor que tem mestrado, ela também tem mestrado. E é uma fala que não deveria acontecer. O que essa pessoa entende de acessibilidade? Uma vez eu também estava de intérprete nessa mesma faculdade e a palestrante, que é a idealizadora da inclusão, ela tem vários livros falando de inclusão, falou que intérprete era tudo um bando de vagabundo. E eu interpretando. Os surdos todos olharam para mim, todo mundo olhou para mim. Não teve mais palestra, gente, porque virou um tumulto. E ela falou que se eu não estivesse lá, ela ia falar com eles, eles iam ouvir. Milagre, né? Só se ela faz milagre, não sei, de repente. E não teve mais como ter palestra. Abaixaram o microfone dela e o auditório da Unesp entrou em polvorosa. Tinha famílias de surdos, irmãos de surdos. Então ela nunca mais voltou aqui, porque não dava para chamá-la novamente. Mas foi complicado. Olha que visão, uma pessoa que escreve livros de inclusão. Olha a visão que tem. O surdo precisa do intérprete. Tem surdo que é oralista, mas se eu virar aqui, ele já não vê mais a minha boca. Mas a acessibilidade do surdo é um intérprete. Aí tem o cego também, que precisa que alguém fique descrevendo algumas cenas para ele. Ele vai me ouvir, mas dependendo do que você mostrar aqui, você vai ter que falar: olha, estou mostrando um autista com o carrinho virado, está com a blusa amarela. A gente vai ter que explicar isso para ele também. E tem o surdo cego. Que o surdo cego também é diferente. Vem cá, Sueli, vamos mostrar aqui. Eu vou fazer a Libras. Vocês não entendem, mas não tem problema. E ela é a pessoa que tem a cegueira, tá? Jesus ama você. Quero que Deus abençoe a sua vida. E aqui ela vai percebendo. Obrigada, Su. Ela vai percebendo os meus movimentos. Já interpretei para uma pessoa cega na igreja, no congresso que eu fui, com muito medo, porque eu era intérprete, mas nunca tinha interpretado uma pessoa cega, mas deu tudo certo. Eu interpretei a pregação, a gente se reveza.
Mas é tão gratificante quando você está na frente, ou de intérprete, ou de qualquer forma, e alguém levanta a mão e entendeu e aceita Jesus. É tão bonito isso. Vocês sabem que tem surdos que as pessoas não explicam nada para eles. E tinha uma que ela não sabia que Jesus tinha ressuscitado. E ela já tinha 18 anos. Nunca falaram nada para ela. Ela via a cruz vazia, ouvia Jesus pregado na cruz, e ela não sabia que ele estava vivo. O dia que ela descobriu, ela chorou tanto. Não foi comigo, foi com outro intérprete. Ela não sabia. E tem uma que também não sabia, lá no cemitério, por que colocava lá? Ela achava que a pessoa estava dormindo e ia voltar. Não sabia o que era morte, o que é não voltar mais. E eles têm inteligência. Só que ninguém explicava na linguagem que eles entendem. E durante muito tempo, a pessoa com deficiência ela foi proibida de muitas coisas. O surdo, por exemplo, não podia fazer a Libras ou a língua de sinais. Libras é aqui no Brasil. Língua de sinais, tem a língua de sinais americana, alemã, enfim. Ou amarravam a mão deles, ou batiam, para eles não fazerem a língua de sinais. Porque eles tinham que falar. Alguns, quem estuda sabe, eram jogados, nos penhascos, nos rios, lá na Grécia. Algumas culturas eles eram deixados para morrer, para ser comidos por cobras, jacarés, enfim. Então eles sofreram demais, como se eles fossem do demônio. Era essa visão que tinha das pessoas com deficiência. E que bom que a nossa visão hoje é diferente. Espero que seja. Deus pode curar? Pode. Jesus ainda cura? Cura, porque Ele não muda. Mas é segundo a vontade dEle, não a nossa. Mas Ele também ama o cego, o surdo, a pessoa com deficiência. Em geral, Ele ama. Então a gente também precisa amar. Ele fala, Deus fala no Antigo Testamento que a gente não colocar tropeço no caminho do cego. E Ele fala, eu que fiz a boca do surdo. Não é isso que Ele fala para Moisés? Nós podemos orar, claro, o pai às vezes pode orar, Deus, o Senhor pode fazer um milagre? Pode. Mas a gente tem que amar, independente do milagre acontecer ou não. Tem perguntas? Onde estão as perguntas, Su? Como adultos podem diferenciar em si sinais de TEA de outros hábitos comuns? A questão do diagnóstico. Perante a lei, a parte jurídica, se você não tiver um diagnóstico, você não consegue nenhum benefício vindo do governo. Para começo de conversa, até estudar numa escola especializada, ou ter direito a algumas bolsas, você não tem. Ou uma aposentadoria, eu tenho LOAS, que eles falam, você não tem esse direito. Precisa ser comprovado com laudo médico. Geralmente, quem dá esse laudo é o psiquiatra. Aqui, pelo menos em Presidente Prudente, os laudos de autismo, eles vêm todos de psiquiatra. Alguns demoram um pouquinho, porque eles querem investigar, porque uma vez que você tem um laudo, depois é difícil. Fica para a sua vida. E às vezes aquela criança, às vezes não é autismo, pode ser um TDAH apenas, pode ser uma deficiência intelectual leve, pode ser uma surdez, que muitas pessoas com surdez podem ser confundidas com pessoas autistas, porque você chama, ela não olha, e tem pais que vão descobrir que a criança tem surdez com 3, 4 anos, infelizmente, às vezes é uma família que não olha para o filho, ou queira negar que há alguma coisa, mas precisa ter essa questão do laudo. Não é você se intitular, você pode até pensar assim, às vezes você vê umas características, você fala, nossa, mas eu sou tão parecido com tudo isso que está falando, então você precisa procurar um psiquiatra. Você precisa ir lá conversar, você pode procurar até um psicólogo antes, se você achar melhor. E às vezes ele mesmo vai fazer um encaminhamento para você. Se você entende que você pode ter o autismo que seja o nível 1. Hoje, muitos adultos, eu não sei se é verdade, o Danilo Gentili, isso é uma matéria que parece que ele descobriu que ele tem autismo, não sei se é fake ou se é realmente verdade, mas ele já tem uns 40 anos, então
ele deve ter procurado aí uma ajuda, mas precisa do laudo. Tá? E às vezes não é só porque um adulto não gosta de socializar que ele tem autismo. Às vezes é uma timidez, ele não gosta mesmo. Às vezes é antissocial mesmo. Ele não gosta de ter muitos amigos, ele, né, não necessariamente seja uma pessoa com autismo. Para ser uma pessoa com autismo, quando eles vão fazer uma avaliação com você, o psiquiatra, tem um rol de características que você tem que se enquadrar em pelo menos na maioria daquelas características que eles colocam ali para você. Né? Senão eles acabam descartando essa questão do autismo. Então hoje em dia tem muitos laudos. Eu acredito que vai ter uma época que algumas coisas vão ser revistas. Acho que vão dar laudo, estão dando laudos aí que de repente, precipitadamente. Né? A gente precisa também tomar cuidado. Por isso que tem médicos que demoram um pouco para dar essa questão do laudo. Eles investigam, porque a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Porque até a pessoa com autismo ela tem alguns benefícios, de repente algumas outras pessoas não têm. Igual o TDAH, até o que eu estudei não era considerado uma deficiência, então eles não tinham alguns direitos. Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado. Né? Aí, às vezes, você coloca TDAH com autismo, mas às vezes ele não tem autismo, ele só tem o TDAH. Então, é bem preocupante. Infelizmente, até na área médica, né, a gente tem que tomar um certo cuidado aí com o médico que a gente procura também. Nem todo mundo tem conhecimento o suficiente para dar um laudo de autismo. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Tá, até nessa linha, tem uma outra aqui que fala assim, autismo pode ser associado, no caso somado, né, a algum transtorno de personalidade? Hoje nós sabemos que é transtorno do autismo, é um espectro. Pode ter outras comorbidades junto com o autismo. Então pode ter autismo com transtorno opositor, pode ter autismo com TDAH, pode ter autismo com deficiência intelectual, pode sim ter autismo associado com outras comorbidades. Isso hoje já é comprovado cientificamente. Síndrome de Down, que é o T21, pode ter autismo também. Eu até conheci um que foi fazer avaliação na escola. Então, é um espectro. Então, pode ter vários outras comorbidades aí associadas com o autismo. Como orientar pais que evitam ou negam possível diagnóstico de filhos com sinais de TEA? É difícil. É muito difícil. É um trabalho em conjunto com o psicólogo. Às vezes, alguém da família nota essa questão, vai falar, o pai não quer ouvir, a mãe não quer ouvir. Tem pessoas que nem se falam mais por esse motivo. Meu filho não tem nada, você está vendo coisa. Você não pode obrigar o pai a ir ao médico. Você pode orientar. Se você for professor, você pode conversar com a coordenadora, com a diretora e orientar, né, essa família, mas você não pode obrigá-la. É um trabalho mais de conscientização do que de coação, na verdade. A não ser que você perceba algo que esteja acontecendo, que esteja prejudicando muito mesmo essa criança. Aí a gente tem psicólogos, tem conselho tutelar, mas sempre pensando assim, não para culpabilizar esse pai, mas para chamar esse pai para você. Ainda que seja acionado o conselho tutelar, não é para chegar lá julgar esse pai, mas é para mostrar para ele um caminho, para ajudá-lo, não para deixar ele mais culpado ainda do que às vezes ele já se sente. Mas é bem difícil. A gente tem até casos de medicação, a gente sabe que às vezes o pai não dá a medicação correta e a gente fica se perguntando o que fazer. Porque você tem que ter a tal da empatia e você precisa tentar trabalhar com esse pai da melhor forma possível. No meu caso, a gente tem parceria com o Conselho Tutelar, tem Ministério Público, mas sempre para ajudar esse pai, tá? Não para culpá-lo. Tem duas perguntas aqui, mais no âmbito da igreja. A primeira é que tipos e formas de capacitação seriam mais eficazes para professores e voluntários de trabalho infantil na igreja? E a outra, se poderia citar alguns exemplos práticos de adequação aos ambientes infantis da igreja para a inclusão de crianças autistas. Acho que eu tenho alguns aqui, eu vou tentar passar.
O ABA, hoje tão falado e cientificamente comprovado, o ABA não é uma metodologia, é uma ciência que trabalha com... Não foi feito para pessoa com autismo, mas é utilizado também para pessoa com autismo, que é o ABA, que é a pós que eu fiz. Algumas pessoas foram, tem o Denver, que é uma avaliação que você faz também, para você entender, traçar um plano de trabalho para essa pessoa com autismo, qual a necessidade que ele mais precisa no momento, e você vai traçar essas atividades para ele. Então, você faz uma avaliação. Mas o ABA hoje é o que mais se fala para você trabalhar com o autismo. Existem cursos de ABA que não são pós-graduação, são cursos de uma carga horária menor, e eu aconselho a fazer esses cursos do ABA, que são uma carga horária menor, para você poder... O ideal é que seja uma pós. Mas às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma pós, então ela vai acabar fazendo um curso de ABA. Exemplos, né? Deixa eu mostrar alguns exemplos. Vamos lá. Banheiro, olha. Gente, você precisa ensinar tudo para ele, nos mínimos detalhes. Então, ali, querendo fazer xixi, o que ele tem que fazer? Tem que ir até o banheiro, ele tem que abrir a tampa do vaso, ele vai fazer xixi, ele vai fechar, aí ele vai lá, vai apertar a descarga, vai lavar a mão, aí tem o outro aqui, olha lá, são vários modelos, né, de usar o banheiro. Aí tem vontade de ir ao banheiro, abrir a tampa do vaso, fazer as necessidades, pegar o papel higiênico, enrolar o papel higiênico, dar descarga, fechar a tampa, lavar as mãos. Isso tem que estar no banheiro. Pode estar na sala de aula também para você ensinar ele. Às vezes ele não fala, então ele vai ter que apontar que ele quer ir ao banheiro. Você pode levar a placa no banheiro e mostrar para ele, ou colocar. Lá a gente entra, tem uns que a gente não entra junto, porque hoje já consegue. Mas alguns a gente não pode nem trancar a porta. Então a gente tem que ter uma placa lá de ocupado, porque às vezes uma criança tranca a porta e depois não sabe abrir. Já aconteceu e a gente teve que arrombar para tirar a criança de dentro do banheiro. Mas isso aqui são exemplos de acessibilidade para ele. Você pode colocar numa folha de sulfite, plastifica e coloca no banheiro para ele ver. Então, assim, é necessário. Precisa. Nos nossos banheiros tem. Porque isso é muito importante. E até na casa. Tem mãe que pede, a gente dá. Lavar as mãos. Abrir a torneira, molhar as mãos. Aí você vai lavar, vai enxaguar, vai secar. Mãos limpas. Se quiser, pode até colocando o sabonete. E também fica lá na pia, para ele, a hora que ele for lavar a mão, ele olhar. E você não vai só colocar, você tem que ensinar no começo. Você tem que fazer com ele, ensinar, fazer para ele muitas vezes. E também existe um processo que você pode fazer o seguinte, você mesmo abre a torneira, você molha a mão dele, você faz tudo. Aí você só dá a toalha para ele secar. Aí, daí uns 15 dias ele seca bonitinho, aí você vai fazer tudo, aí você vai deixar para ele enxaguar e para ele secar. Você vai aumentando a complexidade para ele, você vai aumentando a tarefa para ele fazer, a demanda que ele tem que fazer. Você também pode fazer isso. Ou ele só vai abrir a torneira e colocar a mão, o resto você ajuda e depois você vai deixando aos poucos. Isso também é uma forma de ensinar. Aqui são alguns exemplos que você pode ensiná-lo. Sim ou não. Você está com fome? Aponta, sim, não. Quer ir ao banheiro? Sim ou não. Você vai ensinar o que é sim ou não para ele. Ajuda. Esse é um sinal de ajuda que tem no pictograma, que é mundial, é conhecido mundialmente, que é do Arasaki, que é um programa que eles trabalham com comunicação alternativa. E eles colocaram esse pictograma como ajuda. Então, você vai ensinar para ele, quando você precisar de ajuda, você aponta, porque é esse sinal aqui, aí aponta, ajuda. Aí você pode falar, por exemplo, vocês estão na escolinha, você coloca na carteira dele,
pintar, aí tem a plaquinha de banheiro, fazer atividade tal, ou quero ir com a mamãe na igreja, não quer mais ficar, sentiu saudade da mamãe, quer um pouquinho com a mamãe e voltar. Então você faz uma ficha com a comunicação dele, uma prancha, e ele pode apontar. São exemplos de você colocar na carteira. E também pode ser colocada a rotina. Ele entrou para a sala, tá, banheiro, água, atividade. Vai pintar o desenho ou leitura da Bíblia, você pode colocar uma foto de uma Bíblia infantil. Aí depois da leitura da Bíblia, você pode colocar uma coisa que ele gosta, de uma massinha, uma areia mágica, um brinquedo que ele goste. Ah, ele gosta do barbante? Deixa ele um pouquinho com o barbante. Ah, agora vai cantar um louvor aqui com as crianças. Aí você coloca lá no painel de rotina dele, louvor. Para ele ter previsibilidade. Às vezes ele altera o comportamento e tem ansiedade porque ele não sabe o que virá depois. E quando você faz uma rotina para ele, ele sabe tudo que vai acontecer. Acabou, por exemplo, acabou a leitura bíblica, você vai tirar a ficha da leitura bíblica e você vai guardar numa caixa. Quando você tira e guarda, ele sabe que aquela atividade acabou. Se você deixar lá, ele vai achar que ela vai acontecer novamente. Então tem que tirar para ele entender que acabou. Confuso? Não, tá. A Sueli sabe essas coisinhas, né? A Sueli orienta vocês, mas é importante ter um painel de rotina. Aqui, ó, vai na igreja. Só o último exemplo. Vai lá. Você coloca uma ficha para ele, para a família mostrar para ele. Ó, filho, você vai acordar, vai escovar o dente, vai tomar café com a mamãe e o papai. Nós vamos entrar no carro e nós vamos para a igreja. O pai tem que mostrar isso em casa para ele. Aí, chegando lá na igreja, você vai assistir o culto. Aí depois você vai, precisa ficar quieto e depois que acabar você vai dar tchau. São exemplos. Tá? Lá no culto precisa ficar em silêncio. Claro que criança faz, mas ele entender assim, que ele não pode também fazer tudo que ele faz na casa dele no culto, que é um lugar de você ficar mais calmo. E aí você vai mostrar isso para ele. Isso aqui se chama história social. A gente faz uma história social e lê para ele entender o que ele vai fazer também. Você pode colocar, meu nome é Antônio, amanhã vou acordar cedo, tomar café, entrar no carro e vou para a igreja com o papai e com a mamãe. Lá na igreja eu vou para a escolinha bíblica. Um dia, se a gente combinar, posso vir só para dar, ou falar com o pessoal da escolinha, só atividades que podem ser feitas na sala. Até de historinhas bíblicas mesmo, que a gente coloca feltro, e conta as historinhas de uma forma diferente. É que agora não dá tempo para... a demanda é grande, não dá tempo para tudo. Como ensinar e avaliar o aprendizado de forma mais assertiva uma criança... vou voltar. Como ensinar e avaliar o aprendizado de forma mais assertiva em uma criança ou adolescente no âmbito escolar e da igreja? O escolar, geralmente, você vai ter algumas avaliações. É que a escola especializada, a gente tem o Denver, tem o SORTS, que são avaliações que a gente faz. Tem uma ficha de avaliação que chama Sociale Salve, que tem, aqui é em inglês, né? Então, o inglês aqui é péssimo. Você consegue avaliar, ela avalia algumas habilidades, que é a questão do jogo social, da interação social, da comunicação. Qualquer professor pode tê-la na mão para fazer essa avaliação. Eu posso até depois deixar disponibilizada para vocês. E aqui na escolinha, quando chegar uma criança com autismo ou com deficiência intelectual, vocês podem fazer essa avaliação, para vocês entenderem quais são os pontos que vocês precisam trabalhar com essa criança. Também avalia a questão do comportamento, do trabalho em grupo, como que ele se comporta em grupo. E ela é muito boa. Você não precisa ter um estudo, né, para aplicar essa avaliação, como o Denver, que você precisa, né, fazer o curso. Mas você pode fazer isso e depois você pode reavaliar. Porque ela, por exemplo, ele respeita a vez do outro. Aí você vai colocar se ele respeita, se ele não respeita. Você vai colocar um X ali.
e depois você pode reavaliar para ver se ele avançou nessa questão. Então, a avaliação para autismo, ela é muito importante. Não dá para você propor uma atividade sem ter uma avaliação mais científica, mais concreta. Não é no seu achômetro. Ah, fulano melhorou o comportamento. Melhorou em quê? Ah, porque antes ele jogava o tênis no horário da escolinha 3 vezes durante 1 hora que ele ficava. Hoje ele só joga 2. Mas você tem um dado, porque você avaliou. Então é complicado aqui a gente falar em algumas avaliações, porque geralmente é quem é muito da área, é quem está muito na área para fazer isso. Mas aqui acho que tem professores, né, por conta das perguntas. Eu vou deixar disponibilizada essa avaliação para a Sueli, e depois vocês podem xerocar, e se achar interessante, vocês podem aplicar. Uma que é como fazer quando o autista fica agressivo na escola ou na igreja. Tem uma outra similar aqui, que é no nosso PGM, temos uma família visitante, um dos filhos é autista. Tem dias que ele está muito agitado. Como podemos acolher da melhor forma essa família e esta criança? Ok. Eu não tenho aqui no slide, eu tenho outros slides aqui no pendrive. Que você pode fazer uma história social. Vou dar um exemplo para vocês. De um aluno que na transição dele da sala de aula para o transporte, ou vice-versa, ele altera comportamento, ele quer chutar as pessoas no corredor. Então a gente faz uma história social que é parecido com essas figuras que eu mostrei aqui para vocês. E lá está assim, vou inventar o nome. Sou o Antônio, tenho 8 anos. Congrego na Igreja Batista. Vamos supor que quando ele chega aqui no estacionamento, ele já começa a alterar. Aí você vai colocar, quando chego no estacionamento, vou até a salinha, ou vou até a nave da igreja, não sei que nome que vocês, né, vão colocar ali para ele entender, andando. Você não vai falar assim, não me jogo no chão. Você não vai reforçar. Vou andando até o local do culto, vou andando até a salinha de aula. Quando chego lá, eu participo junto com os meus amigos do culto. Quando termina, mamãe está feliz, a professora fica feliz, porque eu me comportei muito bem. Isso é uma história social. Você vai ler isso para ele todos os dias que ele chegar. Ah, não, é todo dia. Vou falar para vocês. Esse ano, essa criança que a gente fez essa história social, faz 4 meses que não tem um incidente de chute dele com uma pessoa no corredor da escola. E ele também faz 3 meses que não bate na mãe dele quando ele vai entrar no transporte. Porque na história social está lá. Entro no transporte e vou para minha casa. Aí depois nós avançamos. Entro no transporte, dou um abraço na mamãe. Quer dizer, quem dá abraço não bate. E a mãe dele está feliz da vida. Isso se chama história social. Eu tenho várias lá na escola. Então, precisa saber como que ele se comporta. Tem que saber, primeiro, o que desencadeia o comportamento dele, quando ele está aqui na igreja. Fazer o painel de rotina, fazer a prancha de comunicação. Às vezes ele não consegue se comunicar, saber o que ele está sentindo, se ele está triste, se ele está alegre, se ele está com dor de barriga, se ele está com dor de cabeça. Ele pode estar com dor, pode estar incomodado. A gente precisa saber. E fazer a história social para ele. Isso é importante. E precisa ser lida realmente todas as vezes que ele estiver aqui. E a prancha pode ser um chaveiro de comunicação também. O chaveiro pode ficar com ele e ele pode mostrar o que está acontecendo. Tá? Às vezes a alteração de comportamento é porque ele não consegue se expressar e ninguém consegue entender o que ele quer e aí ele altera o comportamento. E às vezes, se você começar a entender um pouco, você resolve isso. Às vezes é coisa muito simples. E em alguns casos precisa aliar a medicação corretamente. O pai precisa dar essas medicações corretamente com
essas estratégias de história social, timer. O que é um timer? Você pode colocar, por exemplo, o que ele gosta. Ele gosta de carrinho? Então você vai imprimir várias figuras de carrinho em círculo e cada 15 minutos, meia hora, você vai colocar isso numa folha. Olha, a hora que você completar esses 10 carrinhos, a mamãe chega para te buscar ou o culto vai acabar. Então ele vai ficar menos ansioso também, porque ele vai conseguir controlar o tempo dele. É muita coisa. É muito. É pouco tempo para muita coisa. Teria muitas outras perguntas e desde já quero expressar aqui a nossa gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu coração de servo, por compartilhar tanta informação com a gente. Alguns têm mais conhecimento aqui, a grande maioria, como eu, tem menos conhecimento e temos muitas oportunidades, com certeza, de praticar o acolhimento. Né? Romanos 15:7 vai dizer: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu. E Cristo, Ele acolheu a todos. Ele tocou em quem não podia tocar, Ele abraçou quem não podia abraçar, socialmente dizendo, né? Religiosamente dizendo. Então é a forma como nós devemos acolher também. Eu espero que você tenha sido abençoado com todas essas informações. Mais uma vez, eu reforço a minha gratidão junto com o pastor Erickson pela vida da Perla. Na próxima semana, nós teremos aqui a psicóloga Suelen falando a respeito dos desafios de educar os filhos na geração alfa. Então você pode compartilhar, né, esse tema que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui abordando, e isso vai abençoar talvez alguém que você conheça e que precisa saber um pouco mais. Durante todas as quintas-feiras nós estaremos vendo palestras que vai mostrar a igreja viva, uma igreja presente na vida da nossa sociedade. Nós ainda teremos nas próximas quintas-feiras o desafio da sexualidade na juventude, nos jovens e nos adolescentes, né? Como falar de sexualidade nessa faixa etária. E lá no finalzinho, né, na última palestra, nós estaremos abordando o cuidado com a saúde mental. Eu espero que você possa acompanhar todas essas palestras e ser abençoado. E nós nos encontramos todos os domingos. Nós somos a Igreja Batista Prudentina. Todos os domingos às 9 horas da manhã nós estamos reunidos em Escola Bíblica Discipuladora, onde nós estudamos a Palavra de Deus. E nós também temos a nossa celebração, o nosso culto de gratidão a Deus, todos os domingos às 19 horas, e você é nosso convidado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.